vossa bondade permita sempre aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé, a esperança e a fé, a esperança e a fé, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra, deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas, todas as dores acalmar-se-ão o seu coração. Um só pensamento surgirá de reconhecimento e de amor. Como Moisés, nós nos esperamos com braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Ó poder, ó bondade, ó beleza. Muito obrigado pelo que me destes, muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pela vida, pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza. Por meus olhos vem a natureza, o horizonte, as estrelas, o céu, a terra e o mar. Eu ora te imploro, porque sei que depois dessa lida, em outra vida, eu serei mais feliz. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu amor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu amor. Por minha visão e meus ouvidos, eu te agradeço pelos meus sentidos, minha voz, minhas mãos que trabalham e semeiam amor. Agradeço a melodia dos imortais, agradeço por não me esquecer jamais. Agradeço a Jesus, minha luz, minha fonte de paz. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu amor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu amor. Que na minha casa exista a figura do amor de mãe, de esposa e de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me estenda a mão. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu amor.
seu amor. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo, vem me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vamos deixar o amor derramar nessa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a beleza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo, vem me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vamos deixar o amor derramar nessa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a beleza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades.
vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. No arco-íris do firmamento encontrei inspiração pra te dizer em forma de canção: não há amor, amor maior, fonte incessante de luz, de paz e união. Meu Jesus, brisa suave que conforta o coração, veste de paz, de bondade e compreensão. Não há amor igual ao teu, Mestre divino, luz dos olhos meus. Louvo aquele que ora e serve, tem assistência do Pai, por isso sigo confiando ainda mais. E em cada manhã há um sorriso de Deus. Oh meu Jesus,
Eu venho aqui só pra sentir a tua luz. Estou aqui pra evoluir e escutar com o coração. Quero aprender a perdoar o meu irmão com a lição da humildade. Deixa a luz ir dentro de mim, a luz da fraternidade. Todo aquele que ora e serve tem assistência do Pai. Por isso sigo confiando ainda mais. E em cada manhã há um sorriso de Deus. Meu Jesus, brisa suave que conforta o coração, veste de paz, de bondade e compreensão. Não há amor igual ao teu, Mestre divino, luz dos olhos meus. Estou aqui. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pelas crianças, pelas florestas, pela coragem de mudar. paz pela paz, Pela justiça, a liberdade, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. paz pela paz, Pra um mundo novo, paz pela e a esperança, paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça,
tocar seu coração. Não se desanime, cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada lhe doer e bem lá no fundo te fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto e lembre que lá em cima você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Tchalalala, tchalala, tchalalalala, tchalala, tchalalalala, tchalala, tchalalalala, tchalalalala. Quando uma tristeza tocar seu coração, não se desanime, cante uma canção e lembre que lá em cima você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que ele quer muito bem, muito bem, muito bem. Tchalalala, tchalala, tchalalalala, tchalala, tchalalalala, tchalala, tchalalalala, tchalalalala. Faça uma reflexão, responda com exatidão. Se você for um espelho, o que refletirá então? Faça uma reflexão, responda com exatidão. Se você for um espelho, o que refletirá então? Ele se doou na cruz para iluminar você, refletindo toda a luz para que possamos crer, para demonstrar a verdade. Em espírito voltou, convidando a humanidade a praticar o amor. O nosso verso reflete o que podemos aprender quando lemos em Kardec sobre a origem do ser. O nosso verso reflete o que podemos aprender quando lemos em Kardec sobre a origem do ser. Faça uma reflexão, responda com exatidão. Se você for um espelho, o que refletirá então? Faça uma reflexão, responda com exatidão. Se você for um espelho, o que refletirá então? Ele se doou na cruz para iluminar você, refletindo toda a luz para que possamos crer, para demonstrar a verdade. Em espírito voltou,
você for um espelho, o que refletirá então? Faça uma reflexão. O nosso verso reflete o que podemos aprender quando lemos em Kardec sobre a origem do ser. O nosso verso reflete o que podemos aprender quando lemos em Kardec sobre a origem do ser. O nosso verso reflete o que podemos aprender quando lemos em Kardec sobre a origem do ser. O nosso verso reflete o que podemos aprender quando lemos em Kardec sobre a origem do ser. O nosso verso reflete o que podemos aprender quando lemos em Kardec sobre a origem do ser. O nosso verso reflete. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, a caridade, a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança àqueles que sofrem, que a vossa bondade permita sempre aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé, a esperança e a fé, a esperança e a fé, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor, pode abraçar a terra, deixa-nos beber nas fontes. Ela já veio, mas... Tá? Meus queridos irmãos de Ideal Espírita, que Deus nos abençoe e que Jesus nos felicite com a sua paz. Hoje somos poucos, né? Feriadão sempre é assim. A gente tem
outros lugares para visitar, né? Amigos. A gente aproveita um fim de semana longo para fazer isto. Mas estamos aqui firmes nos nossos propósitos de elevação espiritual. Todos nós estamos aqui em aprendizado, né? E precisamos aprender trabalhando intimamente na nossa reforma, superando as nossas dificuldades, nossas imperfeições. E nessa luta, nesses encontros que nós estamos tendo um com o outro, nós vamos aproveitando para mostrar se nós somos ou se nós não somos espíritas verdadeiros. Então, para começar essa reunião, eu peguei uma mensagem do espírito André Luiz, ditada ao médium Chico Xavier, que está contida no livro Reflexão. É muito interessante. Ele diz o seguinte: ninguém se torna espírita por frequentar sistematicamente uma instituição espírita. Ser espírita é praticar a caridade com olhar humano, com empatia. Olha lá. Ninguém se torna espírita por assumir um cargo em uma instituição espírita. Ser espírita é compreender que há condutas e faltas de outras existências que precisam ser trabalhadas com auxílio ao próximo, independentemente de função exercida, e eu complementava, independentemente de credo religioso. Somos irmãos. Ninguém se torna espírita por ler obras espíritas. Ser espírita é exercer o conhecimento adquirido sempre e em todo lugar. Porque às vezes a gente lê muito e pratica pouco. Quanto mais nós lermos, quanto mais aprendermos, quanto mais soubermos, mais responsáveis nós somos com o nosso comportamento. Ninguém se torna espírita por atuar em sessões mediúnicas. Ser espírita é compreender que a assistência mediúnica é uma caridade primeiro aos desencarnados que ainda sofrem no plano espiritual, sendo uma falta de desconhecer sua principal função. Mas ser espírita é também trabalhar como médium na correção de muitas faltas do passado, não é? Ninguém se torna espírita por nascer filho de espírita. Não há caridade hereditária. Cada ser tem compromissos como espírito reencarnante. Ninguém se torna espírita por realizar trabalhos sem remuneração. Ser um verdadeiro espírita é compreender que seu papel é divulgar o espiritismo através de suas atitudes, praticando a lei de igualdade com todos, sem distinção de cargos ou classes. Ninguém se torna espírita por doar uma grande quantia em dinheiro para uma instituição. Ser espírita é agir com desinteresse, independente de se doar dinheiro, objetos, tempo ou conhecimento. Ninguém se torna espírita por cumprir regras disciplinares de uma instituição. Ser espírita é ser flexível quando socorrer alguém for urgente, incluindo desencarnados. Ninguém se torna espírita por se dizer espírita, mas por ser cristão e compreender como Cristo Jesus agiria diante das aflições humanas. Fazer sempre a caridade, amar sempre o seu próximo com verdadeiro amor no coração. É como diz Kardec: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações, procurando ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que está sendo hoje. Então, ser espírita, gente, é muita responsabilidade, mas que ninguém se acanhe ou se amedronte com o desafio. É um desafio? É, porque nós temos que lutar contra os inimigos que estão enraizados ainda na nossa mente, no nosso coração, estão impregnados no nosso eu, né? Que nós precisamos superar. Ninguém nos conhece mais do que nós mesmos, mas às vezes nós procuramos passar um pano e observar mais a vida do outro. É fácil, é muito mais fácil do que a gente observar a própria vida. Então nós criamos essa coisa de descobrir o defeito do outro, porque Jesus até, né, comentou sobre isso, dessa geração que enxerga um argueiro no olho do outro e não enxerga uma trave que tem no próprio olho, porque é mais fácil enxergar o defeito do outro
do que ter coragem de mergulhar em si mesmo para descobrir os seus próprios defeitos. Então, gente, a nossa responsabilidade é muito grande. Muita gente corre do espiritismo porque diz que o espiritismo é muito forte. Não aguento, não. Para seguir o espiritismo eu tenho que fazer isso, eu não posso deixar de fazer isso, fazer aquilo. Realmente nós somos chamados a superar as coisas erradas que ainda caminham entranhadas em nós. Então, é uma oportunidade muito grande. Hoje é 18 de abril. Ele vai falar sobre isso, para não adiantar. Quem se lembra de 18 de abril? Lembra o quê? Quem sabe? Isso mesmo. A gente pode dizer o aniversário da doutrina espírita, né? 18 de abril. Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril. No dia de abril, né? Tem muita gente boa, né? Agora, eu queria falar um assunto, não sei se deixa para falar no final, é melhor, né? Tem um assunto muito interessante, porque nós somos espíritas, nós frequentamos uma casa espírita há muito tempo, nós temos 40 anos, está aqui quem vive no Janga há 40 anos, que conhece a existência dessa casa. Então são 40 anos, não são 4 anos, não são 4 dias, nem 40 dias, nem 40 meses, não, são 40 anos. Começou com a creche, mas em sequência foi o Grupo Espírita Seara de Deus. Tudo aqui é em nome do Grupo Espírita Seara de Deus, eu já disse a todos vocês. Terreno, tudo aqui, não tem nada. São 4 lotes de terreno aqui. Não tem nenhum em meu nome, não. É tudo em nome do Grupo Espírita Seara de Deus. Porque eu não podia botar o meu nome em uma coisa que não é minha, não é? É de todos. Então, gente, a responsabilidade é muito grande. Nós começamos com a creche, fizemos projeto para a Alcoa nos doou as telhas com as quais nós cobrimos a creche, né? São 35 anos de idade aquelas telhas. Infelizmente as telhas se desgastaram com o tempo, estão furadas, e quando chove a gente às vezes tem que suspender, tirar as crianças do pátio de recreação, sair enxugando. 2 salas que nós construímos lá, de arte e uma biblioteca de livros infantis, são molhadas, a água cai e não há condição. A gente já tapou buraco, já mudou telha, mas não tem jeito. É porque as telhas estão velhas, enferrujadas, né? Algumas ainda estão boas. Nós vamos fazer uma doação para um grupo espírita, que eu acho que não tem ninguém representando ele aqui hoje, mas sempre ele vem, que é lá, o Espírito da Paz, Luz e Paz, não sei, aqui pertinho do Janga. E também lá um grupo de uma creche lá em Arthur Lundgren, porque as telhas tem algumas que se aproveitam ainda. Então nós estamos mudando, agora começamos a arrancar essa cobertinha que tem, depois das telhas, tirar uma lã que já está toda podre, né? Molhada, encharcada, está se tirando tudo, e nós estamos com um gasto muito grande. O Ceará não está numa situação boa por enquanto, mas vai melhorar, tudo vai melhorar. Então nós estamos aqui com um orçamento, já começamos, já mandamos arrancar o telhado todo para adiantar, e temos aqui um orçamento material que nós vamos deixar lá na livraria. Já colocamos um aqui no corredor, no colado, lá na entrada tem um orçamento desse material aqui, porque tem material de todo tipo, desde a telha, que é a mais cara, 177, tem a telha mais barata, que é a 125, que é menor, tem grampos de 1,80, quem não puder dar 100 dá 1,80, tem um perfil que custa 74, cantoneira 33, tem outro perfil 2,47, eletrodo 12, galão do Zarcão já comprei, litro, sorvete já comprei. Então, tem para todo canto. Vai na livraria, quem puder ajudar, diz, olha, eu tenho R$5, quero ajudar aí. Aí ele bota na maquinazinha, né? Aí dá, se for com cartão, aí bota atrás para colaboração para a coberta da creche. E a gente vai fazer isso para ver o que é que a gente faz. Eu já meti meu cartão, comprei um material aí para pagar de 3 vezes, né? E estou fazendo essa campanha. Porque tem determinados momentos que a gente tem que tomar decisões, né? E tem que contar infelizmente nós não temos um grupo de associados
que mantenha a casa, que a gente possa realizar uma tarefa, né? Eu acho muito já que a gente se associa, tal. Se a gente tivesse um grupo forte de associados, não precisava estar pedindo a ninguém. Mas como a gente já vive assim há muito tempo, o pede, então está lá, eu deixei o orçamento lá na livraria e está em alguns lugares. Quem puder, ajuda. Quem não puder, ora, vibra, né? Pede a Deus para ajudar a gente. Porque no fim, a creche vai estar prontinha. Eu quero ela daqui a 15 dias, zerinho, sem aperreio para aquelas crianças, né? A gente vai para o pátio, não pode, né? A gente construiu até um parquezinho infantil para eles. Tem um campinho pequenininho, tem o pula-pula, tem escorrego, né? Tem uma plantaçãozinha, já tem manga não, mamão nascendo no pezinho. Tá bonitinho lá o terreno, né? Mas eles precisam uma área de recreação coberta, porque o sol é muito forte lá fora e lá dentro está tudo molhado. Então vamos para frente. Não vou falar muito não, senão vou tirar o tempo de Adeilson. Então vamos fazer a prece de início dos trabalhos, solicitando que a nossa irmã Solange, que já é um par constante aqui na mesa, para fazer a prece de início. Boa noite a todos e todas. Vamos iniciar os trabalhos desta noite, pedindo permissão a Deus por mais uma noite aqui, por mais este reencontro marcado por Ele, com certeza, todos aqui, encarnados e desencarnados, e agradecer a Jesus, que é o nosso grande mestre, agradecer a espiritualidade amiga desta casa, sempre presente conosco, ao patrono Francisco de Assis, e agradecer a Deus pelo Espiritismo, a Kardec pela codificação, essa doutrina de tanta luz, de tanta paz, qual nós somos inseridos e que aprendemos muito. Que possamos ter uma noite de grande aprendizado com o nosso querido irmão Adeilson Salles, que a mensagem venha e que nos conforte, e que nos anime, e que possamos realmente aprendermos e levarmos como conhecimento para a vida. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre, assim seja. Em nome de Deus e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós consideramos os trabalhos como iniciados e passamos a palavra ao nosso querido companheiro Adeilson. Boa noite a todos. Muita paz, que Jesus possa luarizar os nossos corações, desenvolvendo na sua ternura e no seu amor. E que ao retornarmos para os nossos lares, nós possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente de trabalho e de oração. Era uma manhã fria do mês de abril do ano de 1860. E naquela manhã que, pelo próprio clima, o sol se encontrava escondido, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec, despertou para aquela manhã muito acabrunhado. Ele apresentava no seu comportamento uma certa melancolia, afinal de contas, a obra que ele tinha sob sua responsabilidade era muito grande. Escasseavam os recursos, falta dinheiro para o telhado da creche, mas para Allan Kardec também os recursos se escasseavam naquela época. Ele então, entristecido, já que contemplava sob a sua mesa de trabalho cartas que foram endereçadas a ele com muita ironia, com muito sarcasmo, embora o edifício da codificação espírita encontrasse já se erguendo sob bases muito sólidas e a venda de livros se mostrasse promissora, ele enfrentava muitas dificuldades. Conjeturando acerca da situação difícil que ele enfrentava, ele é interrompido naqueles pensamentos melancólicos
pela doce Gabi, sua esposa, a companheira de sempre, a amiga de todas as horas, nos momentos de fartura e também nos momentos de escassez. Ela adentra o escritório, carregando nas mãos um pequeno pacote que havia sido deixado à porta da casa. Ela entrega para Allan Kardec. Ele, ainda na sua mudez, na mudez que ele experimentava devido aos pensamentos que lhe fustigavam a mente e o coração, toma do pacote, abre-o vagarosamente. E ela então diz: tem uma carta que veio acompanhando esse pacote. Ele então deixa o pacote sobre a mesa, toma da carta e abre. E começa a leitura que diz mais ou menos assim, segundo as minhas palavras. Quem narra essa história é o espírito Hilário Silva, no livro O Espírito da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele abre a carta e inicia a leitura que diz assim: Senhor Allan Kardec, saudações. Venho por meio desta carta lhe pedir que continue no seu labor e no seu trabalho de dedicação e de divulgação dos postulados espíritas, pois eu sou um daqueles que já se beneficiou pela luz que o Espiritismo lança no mundo, e vou narrar-lhe os fatos que se sucederam na minha vida, de maneira que fizessem que eu lhe encaminhasse esse livro e essa carta. Sou encadernador desde a meninice e sempre tive intimidade com o preparo de livros. Há cerca de 2 anos atrás, eu me casei e julgava haver encontrado a razão maior da minha vida, já que eu e Antoniette gozávamos de um amor e de uma cumplicidade no dia a dia que enlevava tanto o meu coração quanto o coração dela. Mas infelizmente, ainda no começo desse ano, uma enfermidade pertinaz tomou conta do corpo da minha Antoniette. E todos os sonhos que nós havíamos acalentado, tudo aquilo que nós imaginávamos que viveríamos nos anos vindouros, caiu por terra quando a morte arrebatou a mulher que era e é o grande amor da minha vida. Tomado de tristeza, visitado pela angústia, eu passei então a relaxar com o meu próprio trabalho, e o meu chefe, que era uma pessoa muito rigorosa, já me ameaçava de demissão. Fui algumas vezes até a Ponte Marie, e de lá eu observava as águas buliçosas do rio Sena, e não foram poucas as vezes em que eu flertei com as águas, para dar fim ao meu sofrimento, já que eu não sei nadar. E se eu me arrojasse dentro daquelas águas correntes, certamente a minha vida cessaria e o meu sofrimento também. Foram noites e noites de angústia. Foram noites e noites de muita tristeza, em que eu hesitava em dar cabo da minha vida, e a desesperança que visitava o meu coração, me levando às lágrimas diariamente. Até que certo dia, já vencido pelas dores e desesperançado, tomei a decisão de atirar-me nas águas do rio Sena. Fui até a Ponte Marie. Seria fácil, e eu previa que a minha agonia seria breve, e certamente no mergulho nas águas eu também me atiraria de cabeça no nada, e a minha dor iria cessar. A noite era chuvosa. Aproximei-me do parapeito
olhei para as águas, ouvi o marulhar, o ruído das águas que me chamavam para acabar com aquele sofrimento. Nesse instante, eu coloco a minha mão direita sob a murada e já me preparava para me atirar, quando a minha mão esbarrou em um objeto que estava molhado. Esse objeto caiu aos meus pés. A minha atenção, então, voltou-se para aquele incidente. Contrariado e aborrecido, eu me abaixei para pegar aquele pacote e dei-me conta que era um livro. O livro dos Espíritos estava escrito no frontispício. Eu abro, me aproximo do poste com a luz mortiça. E lá, assim que eu viro a primeira página, tem algumas palavras escritas pela pessoa que propositadamente houvera deixado aquele livro. E as palavras são as seguintes: este livro salvou a minha vida. Leia-o e faça bom proveito. Surpreendido com a estranha coincidência, eu mergulhei na leitura do livro, este que eu lhe encaminho hoje, já com a encadernação que eu mesmo providenciei com as minhas mãos. Senhor Allan Kardec, não desista do trabalho, porque o Espiritismo também salvou a minha vida. Ele fica tocado com a narrativa da carta, pensa naquele homem e decide-se então a abrir o pacote. Ele abre e lá estava o exemplar ricamente encadernado. Vira a capa e surpreende-se. Se depara com a narrativa do homem, do primeiro testemunho: este livro salvou a minha vida, leia-o, faça bom proveito. A. Laurent. Abaixo, o professor Allan Kardec olha e lá estava outra frase: e salvou a minha vida também, Joseph Perrier. Ele olha para a esposa e experimenta um novo ânimo, um novo alento dentro do coração. Caminha até a escrivaninha, coloca o livro, vai até a janela, abre e se depara com o povo, senhoras, crianças, as pessoas indo em busca do trabalho, a dinâmica da vida acontecendo sob a sua janela. Ele volta então para a sua escrivaninha, toma da pena e volta a trabalhar. Quem dos senhores e das senhoras, em muitos momentos, não experimenta o desânimo? Quem dos senhores e das senhoras não desperta pela manhã, sentindo aquela angústia e a falta de esperança para continuar vivendo, para continuar enfrentando os embates e os desafios? Allan Kardec, e essa história que eu vos narrei agora, nós contamos também na introdução da nossa fala, quando tivemos a oportunidade de ser um dos palestrantes do CIMESP no ano passado. Eu fiz questão de rememorar a história do espírito Hilário Silva, psicografada por Chico Xavier, porque nós estamos exatamente no dia 18 de abril. E o dia 18 de abril, sem dúvida alguma, para nós espíritas, é um dia muito especial. Por quê? Porque há 162 anos a obra foi publicada em Paris, na Galeria d'Orléans, no Palais Royal. Lá o professor Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos. A primeira edição vem com 500 e poucas perguntas, 561 perguntas. A segunda edição, tal como conhecemos hoje,
com 1019 perguntas e 1019 respostas, ou a depender da tradução, com 1018 perguntas e 1018 respostas. Como nós conhecemos hoje, é obra do professor Allan Kardec, que trabalhou com 5 médiuns, todas adolescentes, na confecção de O Livro dos Espíritos, com esse formato. Ou seja, em 18 de abril de 1857, a humanidade passou a experimentar uma nova era. Era que até hoje muitos recalcitram e são rebeldes em aceitar que essa era esteja instaurada na Terra. Que era é essa? É a era da responsabilidade. Responsabilidade com o quê? Responsabilidade com a própria vida. Porque durante muitos séculos, todos nós estivemos sob o guante da culpa. Todos nós estivemos, de certa forma, manipulados pelas teologias que escravizam as mentes humanas até os dias de hoje, através da culpa, já que não existe instrumento mais poderoso de manipulação de qualquer criatura quando ela se sente culpada. Então todos que renasciam na terra, já que a natureza não dá saltos e nós desencarnávamos e retornávamos à terra, com os espíritos ainda, como espíritos ainda necessitados de aprender, de beber da fonte do conhecimento, coisa que nós estamos fazendo agora. Ocorre que durante muitos séculos nós nascíamos e já recebíamos aquele carimbo, né? Hipoteticamente falando, aquele carimbo dizendo para cada um de nós que nós já nascemos culpados. E como culpados, evidentemente, voltando-nos para a crença cristã, nós precisávamos nos submeter àquilo que a teologia, nos dizeres do Espírito José do Patrocínio, aquilo que a teologia escravocrata, que escravizou as mentes durante muitos séculos, fazia com que as pessoas se sentiam sempre pequenas, apequenadas, porque quando você erra, quando você se equivoca, seja qual for a situação, você se sente apequenado diante daquele que você prejudicou. E durante muitos séculos, nós vivemos apequenados, acreditando que, se não nos submetêssemos aos ditames da Igreja Católica, nós iríamos, evidentemente, para o inferno. E aqui não vai nenhuma crítica à Igreja Católica, da qual eu nasci. E a minha primeira crença nesta encarnação veio de lá. E depois eu conheci a doutrina espírita. Então, durante muitos séculos, nós acreditávamos culpados. Até que em 18 de abril de 1857, é publicado não esse aqui, tá certo, pessoal? É publicado o Livro dos Espíritos e nós recebemos a nossa emancipação espiritual. Nós recebemos a carta de alforria, porque a era da culpa foi enterrada e os espíritos arrebentaram os túmulos, saindo para fora através da bênção da mediunidade, para dizer a cada um de nós: você é o responsável pela sua vida. Você está alforriado. Você não é mais culpado, mas você é responsável por tudo aquilo que elege para viver. Então são as suas atitudes que determinam como é a sua vida. Se não compreendemos na vida atual, a doutrina espírita vem, através do Livro dos Espíritos, repetindo, em 18 de abril de 1857, trazer para nós a palavra bendita chamada reencarnação. Dizendo que nós já vivemos outras vezes, alertando-nos que nos relacionamentos conflitados e conflituosos dentro dos nossos lares, aqueles que lá se encontram nos desafiando, aqueles que são nossos parentes consanguíneos, mas que nós não conseguimos identificar nenhuma afinidade, são espíritos que já conviveram conosco,
em outras vidas, em outros momentos, e com eles nós nos acumpliciamos, não em fatos felizes muitas vezes, mas também em fatos infelizes. Basta olhar para a realidade do seu lar, para os seus filhos, para quem tem mais de um filho, que você vai ver claramente que ali está presente a reencarnação. Tal a diversidade comportamental que eles apresentam, embora tragam em si a mesma carga genética, embora tragam em si as características hereditárias do mesmo pai e da mesma mãe, mas revelam no seu comportamento o grau, o estágio evolutivo no qual se encontram. Essa é a realidade dos nossos lares. E no momento em que a humanidade se encontra completamente atormentada e aturdida, o Espiritismo, mais do que nunca, vem dizer para cada um de nós, repetindo as palavras de Jesus, que de uma maneira singela já nos apresentava o quadro do futuro e das responsabilidades que nós teríamos que arcar, quando o Mestre asseverava que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Já era o prenúncio, já era a sinalização clara de um futuro luminoso para cada um de nós, porque se alguém aqui acredita que o mundo está em trevas, encontra-se redondamente enganado. As trevas permanecem dentro do coração humano. É dentro do homem que o demônio habita. É dentro do homem que a ignorância está. É dentro do homem que é preciso se edificar o reino dos céus, esse reino que nós carecemos, que nós temos necessidade, esse reino que nós insistimos e lutamos diariamente para erguer dentro da nossa alma, e sucumbimos quando nos irritamos, quando gritamos, quando entramos em processo de encolerização e nos voltamos contra os nossos semelhantes, contra os nossos familiares, contra os nossos filhos. É dentro de nós que se encontram as trevas. O mundo não está em trevas. A humanidade é que ainda vive o processo da busca pela autoiluminação. Mas, quando nós chegamos a uma casa espírita e temos a oportunidade de aprender e de estudar, as coisas mudam de figura. Só tem um detalhe. Me perdoem a colocação. A maioria das pessoas são preguiçosas. Elas não querem estudar. Elas querem a comida pronta. Elas não querem fazer o sacrifício do esforço. Elas querem que alguém, ainda num comportamento infantil, com relação às questões espirituais, as pessoas desejam que alguém lhes entreguem o prato pronto, a felicidade, porque elas não se predispõem a investir na sua economia espiritual. Entenda-se, investir na sua economia espiritual, estudar a doutrina espírita. O Espírito Verdade nos trouxe o legado, repetindo o ensinamento do Cristo e acrescentando uma outra informação. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo mandamento. Ou seja, como dizia Chico Xavier, do nada não sai nada. Do nada não nasce a luz. A luz nasce do esforço. A luz nasce da renúncia. A luz nasce do nosso desejo verdadeiro de mudar as perspectivas das nossas ações e não cobrar dos outros. É muito fácil cobrar a mudança dos outros. É muito fácil, quando eu sou contrariado dentro da casa espírita, eu largar a tarefa, como uma criança mimada, como se aquela tarefa me pertencesse, como se eu fosse dono de alguma coisa. Vale a pena a gente esclarecer que a casa espírita não precisa de nós, mas nós precisamos da casa espírita.
vale a pena refletirmos que o cemitério está cheio de insubstituíveis, de pessoas que acreditavam ser proprietárias de alguma coisa. Isso é característico de espíritos da nossa condição, espíritos ainda muito limitados, muito arraigados ao egoísmo, ao ego, à propriedade das coisas e das pessoas. Então a gente percebe e se depara com a humanidade se debatendo em busca da tão sonhada felicidade. O que é ser feliz? Aonde encontrar a felicidade? O que é para mim ser feliz? E eu vou ler aqui a questão 922 do Livro dos Espíritos, que tem um roteiro para a nossa felicidade, mas que pede de nós um certo sacrifício. Allan Kardec fez essa pergunta aos imortais a respeito do que é ser feliz. Ele diz assim na sua indagação: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta à felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Será que existe uma medida de felicidade para o meu coração e para o seu coração? Ele faz essa pergunta: há uma medida de felicidade para todo mundo? E os imortais respondem. A resposta, ela é luminosa, mas nos remete à consciência de que é preciso fazer muito sacrifício, porque os imortais dizem assim: sim, de acordo com as vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça, quando compreenderdes isso. Para a vida material, o que é felicidade para a vida material? Eles dizem: para a vida material é a posse do necessário. Para ser feliz na vida material, nós precisamos ter a posse do necessário. Por exemplo, você tem 2 pares de sapato, lavando, mas tem mais 10 dentro do guarda-roupa. A posse do necessário. Não é que nós devamos andar como mendigos, mas a gente se angustia quando, por exemplo, não consegue comprar aquele modelo novo de celular, quando não consegue adquirir ou trocar aquele carro que a gente está planejando há muito tempo. A posse do necessário, materialmente falando, nos garante paz, traz equilíbrio. Veja como nós somos convidados a fazer um estacato na nossa vida, parar para pensar. A doutrina espírita não é a proposta salvacionista das nossas vidas, é um roteiro de trabalho. Que trabalho? Um trabalho dentro de nós. E os espíritos seguem respondendo: para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral? Eles respondem: para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida espiritual, a consciência tranquila. Você tem a consciência tranquila? Você dorme bem? Você está feliz? Não lesou a ninguém? Então você é uma pessoa abençoada. Porque o que a gente mais encontra no mundo são pessoas atormentadas, com o desejo da posse no aspecto material, com a falta de paz, quando nós ainda engatinhamos nos processos de nos relacionarmos com as outras pessoas. Então, por exemplo, o homem que assumiu o compromisso familiar, em determinado momento, ele vira para a esposa e diz assim: eu estou cansado disso aqui e eu estou muito infeliz e preciso procurar a felicidade. Felicidade normalmente tem curvas mais bem cuidadas, né?
para alguns. Tem novas propostas de prazer, de ilusão. E aí nós viramos as costas para a felicidade que nós sonhamos quando nos apaixonamos, quando buscamos aquela pessoa para constituir a família. E como eu não tenho mais satisfação dos prazeres, que é o que eu busco, porque eu não estou buscando amor, eu não estou buscando equilíbrio. Porque se eu estivesse buscando amor, equilíbrio e paz de consciência, eu me mantinha dentro de um casamento, porque você troca de casamento, você vai trocar de problema, mas nada. Mas eu sou infeliz. Não, você não é infeliz, você está procurando mais motivos para sua infelicidade, para lesar a outra pessoa emocionalmente e lesar, se porventura tem filhos, os filhos que você colocou no mundo. E aí o canto da sereia vem, traz para nós a ilusão, nós mergulhamos, porque nós ainda não nos demos conta, como dizem os espíritos, que a felicidade no aspecto espiritual e moral é a paz de consciência. Sobre estas questões nós precisamos refletir. Eu tenho dor de cabeça constante. Eu tenho insônia constante. Eu tenho dificuldades no meu processo gástrico. Eu tenho úlcera nervosa. Eu tenho diabetes nervosa. É a alma que está enferma. É o espírito que se encontra em desequilíbrio e, evidentemente, o corpo acaba somatizando. Então, quando nós hoje temos a possibilidade de nos debruçar sobre uma obra portentosa como essa, de um tratado científico-filosófico, que nos convida a pensar acerca da vida, que nos convida a voltar para a nossa essência espiritual, de maneira a revisitarmos a intimidade da nossa alma. O que é que me faz feliz? Por que é que eu corro tanto? Por que é que eu vivo tão angustiado com o dia de amanhã, se eu nem sei se estarei aqui no dia de amanhã? E a ciência médica, à medida que o tempo vai passando, vai catalogando mais e mais enfermidades. São as novidades das fobias, a síndrome de pânico, a síndrome disso, daquilo, ou seja, o homem se encontra atormentado. E aí, quando a água está chegando, já batendo no nariz, ele começa a se afogar, eu preciso falar com Deus. E relembrando falas anteriores nossas, como dizia o meu irmão de saudosa memória, Richard Simonetti, a dor é o sino de Deus que plange, que toca para nos fazer despertar. E quantos de nós aqui estamos aqui nessa noite, justamente porque o sino da dor tocou. E quando toca, a gente cai de joelhos. E quando a gente cai de joelhos, a gente consegue chorar muito. E quando você chora, nós dilatamos as pupilas do espírito para enxergar Deus através das lágrimas. Então, por que nós, que já choramos tantas vezes, por que nós, que já nos equivocamos tantas vezes, que já iludimos pessoas, que já fomos iludidos, que já enganamos, que já fomos enganados, que já humilhamos e já fomos humilhados? Por que não adquirir a consciência que essa doutrina luminífera traz para as nossas vidas e nos chama para a realidade espiritual? O Espiritismo está na Terra para dar consciência ao homem de que ele é um espírito que deve buscar qualidade na sua vida material, sem se tornar escravo
daquilo que a vida material traz para nós. Porque quando nós começamos a nos embriagar do licor capitoso, do prazer humano, nós perdemos o roteiro, nós perdemos o sentido, perdemos a própria identidade. Deixa eu aproveitar para fazer um merchandising aqui. Nós lançamos o ano passado um livro que se chama Inimigo Íntimo. Esse livro, os direitos autorais estão vindo para ajudar a creche. Então, se você não quiser doar dinheiro, compre o livro. E por que eu lembrei desse livro? Porque lá na orelha do livro existe uma frase que eu escrevi, que o editor fez questão de colocar, que cabe para a nossa reflexão hoje. A frase é a seguinte: o cúmulo da rebeldia é morar sozinho e querer fugir de casa. E o homem hoje foge de casa. Ou seja, fugir do autoencontro, abandonar a sua essência espiritual, sair de si para atender ao que o mundo oferece, dizer não para a sua alma, e sim para que o mundo, para os prazeres que o mundo vende. Meus irmãos, é chegado um momento, pela dramaticidade desses dias, ninguém aqui se encontra isento de experimentar as dores que batem na porta de todas as criaturas nesses tempos atuais. Não duvide que o aguilhão da dor convidar a voltar para o roteiro, a voltar para a nossa casa mental, para que possamos, através de novas atitudes, ter noites mais serenas e mais tranquilas. Desapegar do revide, do orgulho, de não querer levar desaforo para casa, mas leva espíritos obsessores, leva perturbação e leva enfermidades, porque não consegue administrar as pedradas que o mundo nos atira. Como o Mário leu na introdução, ser espírita não é assumir uma postura como os fariseus faziam, de exterioridade. É, acima de tudo, trazer para a intimidade da própria alma um conceito de que quanto mais amor eu der, quanto mais compreensão eu tiver, mais benefícios, mais saúde e prosperidade espiritual eu terei. Diante disso, de tudo que essa casa oferta para cada um de nós, quando nós chegamos aqui, nós não nos indagamos quem foi que comprou o copinho descartável. Nós chegamos aqui e tomamos água e não nos preocupamos com quem comprou a água. Nós chegamos aqui, nos sentamos, o ar-condicionado está ligado, os ventiladores estão ligados, nos sentamos confortavelmente e nós não nos preocupamos com o valor da conta de luz. Nós chegamos aqui e ninguém se aproxima de você para dizer assim: olha, você precisa pagar o dízimo. Então, reforçando as palavras do Mário, todos são convidados, já que a casa é do Cristo. E se a casa é do Cristo, a casa é de todos nós. Se você puder, ajude. Se não pode ajudar com R$100, ajude com 5. Se não quer dar dinheiro, vá na livraria, não precisa comprar o meu livro, compre um outro livro, porque os livros que estão na livraria são adquiridos com desconto. Quando você compra, você ajuda a casa.
Então existem muitas maneiras de nós participarmos da dinâmica de uma instituição espírita como essa. Essa noite, enquanto você caridosamente me ouvia tecer esses comentários, no instante em que nós estamos aqui, a espiritualidade está agindo. Aqueles que podem doar fluidos e ectoplasma não estão se apercebendo, mas estão doando fluidos e ectoplasma. Aqueles que estão serenos, com a vibração equilibrada, estão sendo também instrumentos de auxílio para irmãos que muitas vezes acabaram de desencarnar nas ruas de Recife, de Olinda, aqui em Paulista, e que são socorridos e trazidos para cá, para que a misericórdia divina possa socorrer, amparar aquele ente querido que tu amas e que te precedeu na viagem na dimensão espiritual. Aproveita esse instante em que o teu coração se encontra asserenado para sentar ao teu lado e te abraçar. É disso que o Espiritismo fala. O Espiritismo fala de conforto, fala de consolo, e como o Espiritismo não exige nada, as pessoas confundem Espiritismo com clube social, e muitas ainda não adquiriram a consciência de que ser espírita é agir de maneira cristã, mesmo fazendo silêncio, oferecendo de boa vontade, não denegrindo a imagem do teu irmão e compreendendo que ele se encontra em outra faixa de entendimento das coisas. Ser espírita, para nós, é, sem dúvida alguma, se abrigar sobre a luz do Evangelho, sobre esse sol que desde a passagem do Cristo pela Galileia, desde a pregação naquela tarde inolvidável do Sermão do Monte, quando ele nos convida e nos diz que todos são bem-aventurados, os aflitos, os que têm sede de justiça, os que querem amor, os que se encontram enfermos, todos são bem-aventurados, mas é preciso entender e lançar mão de ter essa compreensão que por mais que a dor esteja fustigando o teu coração e a tua alma, tu não te encontras sozinho. Não te encontres em desespero, não desista da tua vida. Se ainda não tens estrutura para seguir enfrentando a tempestade que se abate sobre o teu lar, sobre o teu coração, abriga-te na oração, abriga-te na literatura, busca a intimidade do seara de Deus, as pessoas com as quais você tem empatia, conversa, não se sinta solitário, mas mesmo que em algum momento a solidão visite os teus dias e os teus passos, tu não te encontras sós. Mesmo que os teus joelhos estejam dobrados, entidades amorosas estão ao teu lado também, com os joelhos dobrados ao teu lado, te dizendo para ter bom ânimo, para afastar os maus pensamentos, para não cultivar o ódio, não alimentar a revanche, a vingança, que só irão trazer mais trevas para o teu coração. Se a noite está densa e escura, não te esqueças que 1 minuto depois da meia-noite já é nova madrugada, já é tempo de esperança. Por mais longa que seja a noite e que a dor perdure, vai amanhecer. E se tu tiveres paciência de vencer as trevas que cercam teus passos agora, o sol do amor se fará novamente sobre a tua existência. E quando ele se fizer, tu vais enxergar um novo caminho. O tema que eu preparei para o dia de hoje não era esse. Eu iria falar sobre Maria como mãe acolhedora dos suicidas. Então,
Eu vou discorrer sobre esse assunto e o livro Memórias de Suicida na minha próxima palestra, mas eu posso trazer uma passagem belíssima, narrada pelo Espírito Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que ela nos fala do resgate de Judas. Judas havia se suicidado após se dar conta do mal que ele havia feito. E evidentemente, atormentado se encontrava em trevas densas. Não sabia o que fazer, aturdido, não conseguia lidar, já que a morte não existe. Ele que julgava que a morte tiraria dele a consciência do ato infeliz que ele havia praticado, se deparava agora com a continuidade da vida e com o problema agravado, pois havia dado cabo da própria vida. E sem conseguir vislumbrar nada, só enxergando trevas, ele ouve uma doce voz que lhe diz: meu filho, vem comigo esquecer nas águas remansosas da reencarnação esse momento de dor. Vem comigo aproveitar a oportunidade que o amor de Deus confere a todos os seus filhos. Atormentado, ele redargue: mas quem és tu? Quem és tu que vem me falar de esperança? Quem és tu que vem me trazer uma mensagem me dizendo para esquecer o crime que perpetrei com a minha traição, matando aquele homem na cruz? Meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. O perdão é a chave da nossa saúde espiritual. Não nos esqueçamos disso. Faça uma viagem, visite o seu coração, se aquilo que lhe castiga, lhe fustiga. Mesmo que o processo do esquecimento ainda não se dê, mas se você conseguir cortar a sintonia e ensaiar o perdão, certamente a sua vida entrará em um novo momento. Já passará da meia-noite e o amanhecer se aproxima. Somos nós, aqueles que decidimos, sob as bênçãos do Espiritismo, que rumo nós vamos dar para as nossas vidas. Porque graças a Deus, o Cristo nos disse: eu voltarei ao Pai e vos enviarei o Consolador, que vos rememorará tudo aquilo que eu disse e dirá muito mais. Eu vou preparar-vos um lugar. E em 18 de abril de 1857, o Consolador voltou à Terra. Por que na França? Por que em Paris? O advento do Espiritismo encontrava-se em preparo desde o século XVII, com os iluministas. Era em Paris que se encontravam as mentes mais brilhantes: Voltaire, Diderot, Jean Piaget, espíritos luminares de uma capacidade intelectual e de compreensão da vida diferenciada. Era nesse palco que o Espiritismo precisava nascer. A anunciação aconteceu em Hydesville, em 1848, com as irmãs Fox, quando o mundo teve a sua atenção chamada para os fenômenos mediúnicos. Mas foi em Paris
que o Livro dos Espíritos foi publicado e nós, espíritos imortais, fomos alforriados para tirar do nosso psiquismo, da nossa mente, a sentença da culpa para viver uma nova era. Essa nova era é a era do pensamento. Não é pecado pensar. A gente só consegue conceber Deus pelo pensamento. Por isso a gente tem muito que agradecer a esse homem, sem esquecer de convidar os senhores e as senhoras para estarem no cinema dia 16 de maio, para assistir a estreia em rede nacional do filme Kardec. Todos estão convidados. E eu me despeço, manifestando a minha gratidão pela oportunidade de ser útil, pela oportunidade de estar aqui, afirmando com muita tranquilidade que o compassivo Senhor se encontra no meio de nós. Por isso, não desista, não desanime, porque tu és um filho muito amado e muito querido por Deus. Muita paz. Nós agradecemos, Adeilson, sua palestra linda, tocou nossos corações. Então vamos encerrar o trabalho, recordando que nós precisamos retirar definitivamente Jesus da cruz e botar Jesus para caminhar conosco, lado a lado. Essa é a verdadeira Páscoa, não é? Jesus ainda anda crucificado durante muito tempo, mas Ele precisa estar nos auxiliando a nosso lado. E andar com Jesus é ter uma fé verdadeira, inabalável, não é ter a fé cega, não é? Diz Joana de Ângeles, naquele livro Mestre de Amor, que a fé que nós tínhamos nos moldes tradicionais é apenas um rótulo de fé. Mas a fé verdadeira é a essência. E Ciro Costa, né, através da mediunidade de Chico Xavier, termina uma poesia que ele psicografou na TV Tupi, no Pinga Fogo. Ele termina a poesia e a família de Ciro Costa toda assistindo. Disse: esse é o verdadeiro Ciro Costa, nosso pai. Os filhos estão dizendo isso. E o Chico dizia no final, no terceiro final, dizia: no mundo, esta nau que estala e treme, o Cristo está no leme, preparando na terra uma nova madrugada. Então, essa madrugada que o Adeilson falou, é o Livro dos Espíritos, que veio alargar os horizontes da nossa mente, para que nós pudéssemos, com essa fé inabalável, corrigir os nossos defeitos e caminhar todos juntos, lado a lado, perdoando-nos mutuamente, porque não existe nenhuma criatura perfeita ainda aqui na Terra, não é? Todos nós estamos num trabalho intenso de evoluir, de crescer. Então precisamos perdoar. Se nós não nos perdoarmos, nós vamos viver sempre na intolerância, nas brigas, nas desavenças. Então, o grande grito do cristianismo é esse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como Jesus disse. Se quiserem conhecer os meus discípulos, né, amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Então, gente, tem alguém aqui que não conhece a nossa creche ainda? Que não foi lá? Tem? Quem quiser ir, viu? A gente abre as portas para olhar o telhado lá como está, já se arriou um bocado de coisa, né? Aqui, né? Quando descer a escada, tem uma portazinha e vai ali pelo corredor. Cadê Cíntia? Está por aqui ainda? Não foi. Mas se ela não tiver, eu vou lá e abro a porta, tá? Quem quiser olhar, a gente vai lá mostrar, certo, gente? Então, vamos juntos. Regina, a esposa de Mansueto, que era dona de uma emissora de televisão do Ceará,
ela fabrica pomada lá no Ceará e veio fabricar pomada conosco certa feita e trouxe o teclado e cantou as músicas, cada música linda, tudo dela. E numa dessas músicas ela definiu, ela cantava o Espiritismo. Eu não quero cantar não, que eu não sou cantor, Maria que sabe cantar direitinho. Mas ela diz na música que Espiritismo é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é perdoar quem erra e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém. Então, sigamos adiante. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos orar, solicitar da nossa irmã Michela, que aceitou nosso convite para fazer a prece pela primeira vez aqui no Ceará de Deus. Primeira de muitas, se Deus quiser, né, Michela? Amado Mestre Jesus, nós só temos a agradecer por essa noite e essas palavras que serviram como livro, que nos impediram de nos atirar no rio Sena. Que a gente possa gravar essa história na nossa mente e lembrar que muitas das vezes não é uma questão de querer matar o corpo no suicídio, mas de não saber viver para Ti e para a Tua luz, na luminosidade que a gente precisa ter. Nos ajuda, Senhor, a sair desse mundo corpóreo, pensando no próximo, ocupando a nossa cabeça com aquilo que é útil, ajudando as crianças que precisam, para que elas possam ser adultos melhores. Na inspiração de Rivail, pedagogo, educador, obrigada por essa casa, por este palestrante, por todos que estão aqui presentes. Obrigada por tudo, Jesus. Obrigada por estar conosco, agora e sempre. Amém. Que possamos ir para casa em paz. Assim seja. Desejando a todos muita paz, muito progresso espiritual, em nome de Deus e em nome de Jesus, encerramos os trabalhos desta noite.